vamos cantar. Ciranda quilombola, vamos brincar. Ciranda, vamos dançar. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do projeto Ciranda Quilombola, né? Agradecer imensamente a vocês. Eu já vim falar um pouquinho sobre a questão da acessibilidade, né? E primeiro eu vou me apresentar e eu já vou começar explicando o porquê da apresentação, né? Meu nome é Janine Candeias Valmir Dias, sou mulher preta, quilombola aqui da região, né, Quilombo Bode de Santana. Sou formada tanto em pedagogia quanto em ciências biológicas. Tenho mestrado na área da surdez, né, de ensino, mas eu trabalhei com a questão da surdez. E eu tenho atuado aí desde 2012 nessa frente com pessoas com deficiência, né? E dentro desse quadro aí a gente tem um processo da acessibilidade, da inclusão. Por que falar de acessibilidade, né? Eu vou retornar um pouquinho no processo de apresentação. Comecei falando que eu sou mulher, preta, eu tenho estatura, altura, mais ou menos 1,53 m, eu peso 53 quilos, eu estou utilizando uma blusa de fundo branco com uma imagem do projeto Ciranda Quilombola. Tenho cabelos cacheados, abaixo do ombro, com luzes, uso óculos, estou com um batom na boca e com uma saia longa abaixo do joelho. O que é isso, né? Já que a gente está falando de acessibilidade. É uma audiodescrição, que aqui hoje não tem, né, nenhuma pessoa com deficiência visual. Mas quando a gente tem essas pessoas, mesmo quando não tem, igual o Mecenas, ele está fazendo uma gravação, né? Essa gravação não pode ter legenda, essa legenda vai auxiliar, né, as pessoas no processo de comunicação, vai tornar esse vídeo mais acessível e essa audiodescrição também. Porque mesmo que a pessoa que tenha deficiência visual, ela escute, ela não sabe quem está por trás da câmera falando com ela. Então é muito importante a gente iniciar o nosso diálogo se audiodescrevendo. E isso é um processo de acessibilidade. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente não pensa apenas na pessoa com deficiência. A gente tem que pensar antes da deficiência na pessoa, porque nós somos pessoas, nós somos humanos, e é isso que nos mantém, né? A nossa Constituição. Então a gente, no passado, utilizava o deficiente físico, o portador de deficiência. Hoje não são termos mais utilizados, falando na acessibilidade para as pessoas com deficiência. Hoje a gente fala pessoa com deficiência física, pessoa com surdez, pessoa com deficiência intelectual, porque antes da deficiência dele, ele é uma pessoa, né? Então, a gente fala, a gente está aqui num ambiente, né, que há pouco tempo precisou passar por uma reforma adaptada para dar condições, para possibilitar o acesso das pessoas com mobilidade reduzida, das pessoas com deficiência física. Hoje nós temos aqui, o Patrick, que ele tem deficiência física, ele usa cadeiras de rodas, então o acesso para ele foi garantido, esse acesso, né? E quantas outras coisas que a gente precisa fazer? Então a gente tem que pensar em acessibilidade como um todo, mas não é só para ele, é pensando na acessibilidade. A gente tem um bebê aqui, né? Se essa mãe que está com o bebê ainda está no período de resguardo, está com o seu carrinho de bebê empurrando, uma rampa também garante acessibilidade para ela. Nós ainda não temos, mas é interessante também quando a gente pensa, né, nas pessoas com deficiência visual, um piso tátil, né? O que é um piso tátil? Não sei se vocês já repararam em algumas calçadas, que é o
que nós pretendemos fazer, né, que são as calçadas cidadãs, em algumas cidades já existem, que são calçadas que têm na proximidade do término dela aqueles pisos táteis, várias bolinhas que as pessoas às vezes pintam de vermelho ou de amarelo. Aquilo é importante para quê? Às vezes a gente nem para perceber, né? Por que estão colocando isso agora? Mas aquilo ali é importante porque a gente está falando de acessibilidade, a gente quer que as pessoas elas tenham autonomia. Então o Patrick, ele quer sentir uma pessoa autônoma. Ele quer sair por aí sem precisar de ninguém, empurrando uma cadeira para ele, porque ele é uma pessoa, ele consegue ir, então isso tem que ser garantido para garantir a autonomia dele, né? Então, para que ele suba e que ele tenha acesso a esses locais, ele precisa de rampa, né? E isso é garantir a possibilidade dele, as informações e os diversos campos de informação. Para eu garantir a possibilidade que um cego ele tenha essa autonomia, esse piso tátil é importante, porque o cego que ele já anda sozinho nas cidades, é o piso tátil que vai indicar para ele, tá chegando no final da calçada, você não pode passar desse limite. Ou existem algumas marcações desse piso tátil, que elas são como se fossem linhas, né? O próprio piso tátil é para indicar onde tem passarela, onde tem entrada de carro. Então, existem vários pisos táteis diferentes que servem de comunicação para as pessoas que têm deficiência visual. E aí eu estou falando aqui, garantir acessibilidade agora da pessoa com deficiência, mas vamos pensar sem a pessoa com deficiência, né? Pessoa que ela tem obesidade mórbida, as pessoas que são muito altas. Então a gente tem que ter uma porta maior que comporte o acesso dessas pessoas aos diferentes ambientes. Então uma porta de 70, como era utilizada antigamente, não garante o acesso a essas pessoas, né? Uma cadeira frágil, então tem que ter uma cadeira adequada para que as pessoas sentem, né? Na sala de aula também, quando a gente está na escola, a gente tem que garantir que esses estudantes eles consigam ficar as 4, 5 aulas lá sentados numa cadeira confortável. Então isso é garantir a acessibilidade também dessas pessoas, né? Então a gente tem que pensar. E aí quando a gente vai falando da acessibilidade, é esse processo. Entrar, né? Que a pessoa consiga entrar e consiga acessar as diferentes informações. Aí, seja no campo da educação, aqui nós estamos falando no campo cultural. E aí a gente pode pensar, né, o que garante a acessibilidade dessas pessoas. O Patrick ele é um artesão, então o que garante a acessibilidade para ele chegar até aqui, né? A casa das mulheres de fibras é a rampa, é que tenha um banheiro, né? E aí quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de arquitetura, né? São questões estruturais. E quando nós temos esses impedimentos, a gente fala que existem barreiras, né? Então esse processo, quando a gente entende a deficiência como um processo de rompimento das barreiras, não tem nada que vai limitar o Patrick dele andar por aí. Então, dele acessar um banheiro, dele ter um chuveiro adequado, uma pia para ele lavar na altura dele, que ele consiga chegar até ali, né? Uma alavanca na porta que possibilite essas informações. No passado, a gente pensava nessa acessibilidade muito no campo da adaptação. Não tem, então eu vou, quando aparecer uma pessoa com deficiência física, ou quando aparecer uma pessoa com deficiência visual, ou quando aparecer alguém com obesidade mórbida, eu vou possibilitar, né? Hoje em dia, a acessibilidade, a gente já tem que pensar previamente. E é por isso que tem sido tanto cobrado, né, nos projetos sociais, nos projetos culturais, porque a gente tem que pensar antes que essas pessoas acessem. Porque as pessoas estão ali, elas talvez não estão acessando porque não está sendo garantido esse direito ao acesso a essas informações. Então, aí a gente já falou da deficiência, um pouquinho da deficiência visual, um pouquinho das pessoas que não têm deficiência, que são as pessoas com obesidade, com mobilidade reduzida, as
pessoas com deficiência física, e aí as pessoas, a gente pode pensar também, né, no campo da deficiência, pessoa com surdez. Então, quando uma pessoa surda, ela chega a um ambiente, a gente precisa de garantir acessibilidade por meio de um intérprete de Libras, de uma pessoa que tenha pelo menos um conhecimento básico para se comunicar, para passar essa informação numa oficina, né, para auxiliar naquele processo da condução. Então, às vezes, pode parecer, né, para quem está por trás lá, quem quer garantir um projeto, que isso, mas agora eles estão com modinha, mas não, né? Eu trouxe uma colinha aqui, da lei, da Constituição. Nós temos um artigo na Constituição de 88, o artigo 215, que ele fala bem assim. Antes lá na lei, né, fala que a acessibilidade, além de ser uma questão moral, é uma obrigação legal e é um direito. Então é um direito. Nós temos que garantir esses direitos. E aí o artigo fala, o Estado garantirá a todos. Quando o artigo fala a todos, ele não pensa só na pessoa que não precisa de uma cadeira de rodas. Ele não pensa só na pessoa que vai precisar do intérprete. Ele pensa no todo. E quando a gente pensa no todo, é pensar antes dessa deficiência, antes da mobilidade, antes da obesidade, na pessoa como um ser. Então fala, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Então, há pouco tempo começou, né, essa garantia e essa possibilidade de ser garantido por lei, né? A Constituição é de 1988, só que as nossas ações estão começando agora. Então, atualmente os projetos estão sendo cobrados nos projetos, mas isso veio lá desde 1988. Então, esses direitos, eles estão entrando em vigor agora, que a gente começa a ver, né, nas escolas, quando tem estudo com a intérprete, quando tem um teatro, uma palestra, às vezes tem intérprete, os locais com rampa, com corrimão, né? Então a gente começa a perceber agora essas informações, que está sendo garantido o acesso cultural e o acesso às fontes culturais nacionais. E diz que o Estado vai apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, se nós pensarmos, né, que há quanto tempo que as pessoas surdas estão sem conhecimento da cultura de Conceição da Barra? Porque aqui na cidade a gente tem pouco intérprete, tem poucas pessoas formadas na área. Quanto que o Patrick, que ele está aqui, ele mesmo pode nos responder, né? Por ele só. Quantas lojas que ele deixa de ir por não facilitarem, por não garantir o direito dele do acesso, né? Porque é um direito dele que está sendo negado, né? E aí o Patrick também pode dialogar conosco e falar, quais são os obstáculos? E aí a gente pensa, né? Quantas barreiras que estão sendo colocadas para que ele não consiga acessar? É um direito dele. Mas será mesmo que ele precisa ficar sempre lutando por esse direito, se é um direito que já está previsto na Constituição desde lá de 1988? Então são essas reflexões que eu venho trazer assim, para vocês, para a gente pensar, né? Pensar nesses projetos como um todo, pensar nas questões culturais. Quando a gente vai fazer um vídeo para postagem, para publicação, tentar deixar uma caixa com intérprete, que talvez tenha algum surdo que tenha interesse em saber fazer trabalhos manuais, né? Porque a gente está negando ele acessar essa informação. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar nessas questões, a gente está colocando barreiras, que a gente fala que são barreiras atitudinais, que impedem, para o Patrick são arquitetônicas, que impede com que ele consiga acessar essas informações culturais.
e com o pico de cultura que é a nossa cidade, né? O nosso município, ele é eleito como aí a capital da biodiversidade, então quanta riqueza de cultura. Eu mesma sou mestre do mestre falecido Tertolino Balbino, meu pai faz parte também na cultura aí, mas o quanto de informação que essas pessoas elas deixam de ter, né? Quando o idoso ele vai lá assistir as apresentações, né, que não tem um ambiente, uma cadeira adequada, que não tem um acesso adequado, os idosos que também precisam de cadeira de roda, que chega no local, não tem um banheiro que ele consiga acessar, não tem uma pia. Então a gente tem que pensar também nessas questões. E é importante, eu acho que assim, esses chamados aí dos projetos e da lei agora que prevê que tenha acessibilidade, ela é riquíssima, porque garante esses momentos de diálogo aqui, para a gente aprender mais, né? É lógico que em uma roda de conversa a gente não sai sabendo de tudo, mas ele já nos abre a mente para um leque de possibilidades, talvez que a gente não pensava no passado. Porque nós, né, lá na educação, quando a gente está na escola, ou mesmo em casa, a gente não nos foi passado isso, não nos foi ensinado. Então são questões também, né, que a gente podia já estar vendo desde lá de pequeno, para a gente saber, né? Hoje a tecnologia ela está no auge aí, mas será que está sendo ensinado que você pode fazer um vídeo e colocar uma legenda? Que para você garantir acesso a essas pessoas terem informação, que existem pessoas profissionais de Libras, que essas pessoas também elas garantem o acesso, a acessibilidade às pessoas surdas, que eu preciso ter uma cadeira adequada, que eu preciso ter uma rampa, que isso não é bobeira, né? Que isso é garantir o acesso, que isso já está previsto em lei desde muito tempo antes. Então, é muito importante a gente saber de todas essas questões, né? E é isso aí. Aí eu tô aqui disposta agora para vocês as perguntas. Ciranda de alegria, vamos começar. Com os pés na areia, vamos rodar. As mãos dadas no ar, vou te chamar. Venha sentir a magia no ar. Crianças correndo, soltas a brincar. A lua sorrindo, segura o luar. Dançando descalços, livres sem parar. O ritmo do coração vai te dominar. Ciranda, quilombola, vamos cirandar. Vamos dançar, vamos cantar. Ciranda